Eu tenho o prazer de convidar para fazer uma apresentação a mestra Ana Cristina Girardi. E ela está aqui por vários motivos, mas ela é prata da casa. Ela está entre os primeiros egressos do mestrado profissional em aconselhamento genético e genômica. A Ana Cristina, durante o trabalho do mestrado, escolheu estudar aspectos relacionados ao aconselhamento genético do autismo. E, de formação, ela é graduada em Ciências Biológicas aqui pela casa, pela Universidade de São Paulo, e, atualmente, ela atua em projetos relacionados ao nosso serviço de aconselhamento genético para a família de afetados por transtorno do espectro autista, aqui no nosso centro, e é sobre isto que ela vai contar para a gente agora. É um prazer já termos uma mestra aqui nessa mesa hoje. Muito obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito meus colegas da organização. Então, a doutora Regina não contou que, na verdade, eu me formei aqui e antes eu tinha um outro mestrado. Eu trabalhei com a área ambiental durante muito tempo, porque eu gostava de trabalhar com gente. Eu fiz a minha especialização em genética, em biologia molecular, e passei para a área ambiental, mas eu tinha uma paixão mal resolvida com a genética, e aí resolvi voltar no mestrado. Então, atualmente, eu trabalho com o grupo da doutora Maria Rita, que foi a minha orientadora, e no serviço, e também, recentemente, a gente está montando um serviço particular, multidisciplinar, relacionado ao autismo. Então, eu vou dividir a minha fala nesses dois tópicos. Primeiro, como que o curso de mestrado profissional me equipou, quais foram as competências que a gente adquire nesse curso, e depois, a segunda parte, a minha atuação. Então, eu fui buscar, na verdade, quais eram essas competências, né? E a doutora Ângela já falou, então, eu combinei documentos do American Board of Genetic Counseling e as diretrizes para aconselhamento genético do Ministério da Saúde. Então, eles dividem, na verdade, nesses 4 polos, que seriam as competências e habilidades do aconselhador genético, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e dar um pouquinho de exemplo. Algumas teóricas, que veio das nossas disciplinas, que é de sentar e ler, estudar muito, e outras práticas e outras teórico-práticas. Então, conhecimentos específicos na genética, habilidades interpessoais, a educação, no sentido de informar o paciente, e o desenvolvimento profissional e clínico. Então, quais seriam esses conhecimentos específicos em genética? Principalmente, então, genética e genômica. Os testes, né, como já falaram aqui, tem muitos testes novos e, na verdade, primeiro, a indicação e a interpretação desses testes. Às vezes a gente recebe lá no serviço pessoas que vêm encaminhadas como autistas, mas com pedidos de testes completamente equivocados. Então, a gente precisa saber qual seria o que se esperar desse teste. Fazer um bom levantamento do histórico familiar, que basicamente é fazer heredograma, mas saber o que perguntar para o consulente, a quantas gerações você precisa subir, e estar muito ao par da literatura. E aí, para isso, a gente tem, então, todas essas disciplinas têm um corpo teórico muito robusto em genética humana, biologia molecular e genética quantitativa de populações e citogenética. O segundo polo, então, seriam as habilidades interpessoais e de aconselhamento. E aqui o Dr. Thomas já falou, esse aconselhamento veio traduzido de counseling, que seria mais um sentido de informação, de orientação. Então, primeira coisa, explicar todo o processo de aconselhamento para o consulente, que não é de uma sentada só, não é como a doutora Lavínia chegar e fazer o exame. Entender, então, as expectativas desse consulente, o que ele espera daquele aconselhamento,
as percepções dele com relação à doença que ele tá indo lá se informar, e o conhecimento dele também, o conhecimento prévio sobre a doença. As preocupações que ele tem, será que a preocupação dele é com o prognóstico? Será que a preocupação dele é com o risco de repetição para a prole? Então, na verdade, envolve muita empatia. Esse polo, então, é do aconselhador mais escutar e conhecer o consulente. E aí o terceiro, que é o da educação, propriamente dito. Educação ao paciente ou educação à família. Educação parece uma coisa meio pomposa, assim, meio autoritária, mas, na verdade, é um processo também, né? Então, prover o consulente de informações na medida em que você já conheceu, então, de acordo com as características dele mesmo, né? Do nível de escolaridade, das circunstâncias. Então, se ele acabou de receber um diagnóstico, ele provavelmente não vai absorver muito da informação que você tem para dar para ele. Então, tem que ser realmente um processo e não uma coisa só. E das necessidades dele, né? O que ele precisa saber? Será que ele precisa saber que a metilação no gene e tal? Não. Então, é um processo de comunicação. Assim como você está se comunicando com o consulente e com as famílias, você também tem que se comunicar com os outros profissionais de saúde que estão envolvidos no processo todo. Então, por meio de relatórios, de laudos e até mesmo da produção de material educativo relacionado a, por exemplo, uma determinada doença. E o último, que é o desenvolvimento profissional e clínico. Então, sempre tomando conhecimento e respeitando todos os aspectos éticos e legais, que já foi bastante comentado aqui. Então, de não coerção, de não direção, de fornecer para as famílias e para os consulentes autonomia para que eles possam tomar as suas próprias decisões. Para isso, a gente tem, então, a professora Leia está aqui dormindo um pouquinho, e a professora Célia, essa disciplina que trata dos aspectos éticos e psicológicos do aconselhamento genético. Aí vem, então, o segundo requisito, que é estar dentro de uma perspectiva de pesquisa e a prática. E, para isso, a gente tem, eu acho que é o filé mignon aqui do mestrado, que são os ambulatórios. Eu não consegui passar por todos eles. Na minha época, não tinha reprodução e câncer, e surdez eu passei pouquinho, que na época estava com pouco paciente, mas assim, cada profissional aqui que a gente passa, que a gente faz o rodízio pelos ambulatórios, tem uma maneira muito particular de fazer o aconselhamento, e a gente acho que pega o melhor de cada um deles, é realmente a parte mais interessante, e também essa prática nos ambulatórios nos leva a estudar muito, cada coisa que você vê ali. Cada caso é um caso completamente diferente e você sai correndo, morrendo de vontade de ir lá e de estudar. Eu, na verdade, lógico, passei por todos esses e foram muito interessantes, mas o meu coração bateu por esses dois. E a doutora Ângela está aqui, que eu acompanhei mais tempo, que foi de deficiência intelectual, porque eu trabalhei com gene FMR1. E o de autismo, que eu fiquei o tempo inteiro, e acho que fui assim privilegiada, porque tinha muito paciente no ambulatório de autismo, e eu pude acompanhar a minha orientadora durante o curso inteiro. Aí fiquei praticamente 1 ano acompanhando a doutora Maria Rita, e depois ela me permitiu que eu atendesse e ela supervisionasse. Isso, para mim, foi muito enriquecedor. Vou falar um pouquinho, então, da minha experiência. Transtorno do espectro autista, acho que todo mundo já ouviu falar, hoje em dia tem muita informação na mídia, então, de uma maneira muito breve, muito geral, ele se caracteriza por dificuldades na comunicação social e comportamentos estereotipados e interesse restrito. E, assim, é tido como uma doença, a gente não gosta muito de chamar de doença, mas é tido como uma doença complexa. Por quê? Porque ele tem uma heterogeneidade clínica enorme, então tem pessoas autistas que têm deficiência intelectual, tem pessoas que não têm deficiência intelectual, pelo contrário, têm uma inteligência, um QI acima da média. Tem pessoas com comorbidades, tem pessoas que não têm comorbidades, às vezes tem manifestação tardia, é muito heterogêneo, e uma heterogeneidade genética também enorme,
Então, a gente tem mais de 100 genes candidatos, que é o que a gente fala, que eles vão se tornando efetivos de acordo com a força das evidências de estarem ligados ao autismo. E regiões cromossômicas também candidatas em quase todo o nosso genoma. Então, daí dá para ver o tamanho da encrenca. Existem vários modelos que explicam o autismo, eles não são excludentes. Eles explicam situações familiares diferentes que a gente encontra na clínica. Então, o monogênico, né? Então, bastando uma alteração em um único gene, geralmente de novo, ou seja, não está presente nos pais, não foi herdada, já explicaria o fenótipo. Ou então o poligênico, que resulta da combinação de muitas variantes genéticas de pequeno efeito, e o oligogênico, que seriam variantes genéticas de efeito moderado, combinadas a efeitos pequenos. Então, tudo isso aqui é possível no autismo, e por isso é que torna o aconselhamento tão fascinante, mas tão complicado. A gente usa, então, esse modelo aqui para explicar para os pacientes e para as famílias, comparando as variantes genéticas a bolinhas de tamanhos variados, conforme o seu peso, né, o seu efeito, e que, ultrapassado um determinado limiar, vão determinar o fenótipo. Então, aqui um exemplo de uma família, que eu posso ter crianças que herdaram variantes genéticas dos pais, como a doutora Lavínia falou, todos nós temos, mas que não ultrapassaram esse limiar, portanto, não tem TEA, e outras que ultrapassaram, aqui no caso, uma variante de novo, ou seja, que não foi herdada, ocorreu só na criança. Então, aí está o quadro da confusão toda, todo o curso de genética humana que eu tive com a professora Célia está aqui nessa única condição. Eu tenho variantes herdadas, de novo, eu tenho variantes deletérias, de efeito muito drástico, moderado e pequeno, e algumas variantes para a TEA, que conferem risco para a TEA, elas conferem risco para outras condições, esquizofrenia, convulsões, etc. Aqui, então, só para dar um gostinho, um paciente que a gente tinha, que ele apresentava TEA, deficiência intelectual e convulsões, eu esqueci de colocar aqui. Então, a gente testou, e ele, na verdade, ele tinha essa variante, que é uma duplicação em 15q, e que confere risco à TEA. A gente conversou muito com os pais, eu não fiz aquele efeitinho bacana de aparecer, e a mãe dessa criança quis testar os outros meninos, e também foi testada. E, na verdade, ela tinha, e não era autista, e o menino do meio dela também tinha. Então, isso é complicado no aconselhamento genético para a TEA, porque a gente tem uma variante que confere o fenótipo, que combinada com outras, provavelmente, né, foi o que conferiu o fenótipo aqui, mas presente no outro menino. Então, como é que a gente faz o aconselhamento nesse caso? É complicado, porque esse menino não tinha TEA, ele foi analisado pela nossa psicóloga, ele tinha uma inteligência até superior à média, mas é uma criança que, quando se casar, quando ficar adulta, ele vai ter que procurar o geneticista de novo para ser aconselhado. E esse aqui foi um caso interessante, que a criança foi encaminhada com TEA, ele tinha alguns dismorfismos, não fui eu que atendi, foi uma colega do lado. Aí eu estava lá e o menino abriu a porta assim, todo feliz. Oi, tia, não sei o quê. Eu fiquei assim, puxa, mas esse menino tem TEA. Aí fiquei conversando com ele. E ele era super comunicativo, mas ele tinha um rostinho que me sugeria algumas diferenças. E a minha colega que atendeu ele, depois a gente ficou conversando, e disse que ele tocava bateria, era muito musical. A gente ficou conversando e eu lembrei das aulas da professora Célia, que me fez estudar, e eu desconfiei de uma síndrome. Normalmente, quando é dismórfico, a gente manda para a geneticista médica, para a doutora Débora. Mas esse daí me sugeriu uma síndrome, e ele, na verdade, tinha síndrome de Williams. Então, é isso, assim, o aconselhamento genético para autismo é muito difícil, tem tido muita demanda, mas a gente só consegue detectar uma variante genética responsável pelo quadro em 25% dos casos. Isso gera muita frustração para os pais e para a gente também.
Mas eu acho que só essa conversa da gente discutir o TEA, discutir as causas genéticas ou eventualmente ambientais, eu acho que já livra os pais, principalmente as mães, da culpa, porque sempre que uma mãe tem uma filha com uma criança com um problema, com TEA, com outro problema de desenvolvimento, a culpa é enorme. Sempre acontece, ela sempre vai lembrar de um tombo que ela tomou na gravidez, de uma banana que ela não comeu na hora certa, de um remédio que ela tomou para dor de cabeça, e só essa conversa, mesmo que a gente não ache a variante, mesmo que não dê nada em nenhum teste, só essa conversa eu acho que já alivia muito a culpa, já faz muito bem para essas famílias. Quando a gente consegue achar, então, pode ter uma confirmação do diagnóstico, porque a gente tem recebido crianças pequenininhas, descartar síndromes que têm implicações na saúde da criança, outras que não as comportamentais, estabelecer o risco de recorrência à prole, identificar outras famílias, outras pessoas da família em risco e evitar, isso aqui é muito importante, no TEA assim, é um terreno firme para tratamentos que não têm respaldo científico. Tem gente que dá cândida, tem quelante com metais, é um negócio absurdo, a gente já ouviu isso. Assim, quando as pessoas tiveram uma confirmação molecular do diagnóstico, elas viram o quanto elas tinham perdido tempo com esse tipo de tratamento. É isso. Obrigada.